Mas... Boa tarde! Nossa, eu acordo 5 da manhã, geralmente eu sou mais animado. De novo. Boa tarde, gente! Ah, tá. Nossa Deus, eu pensei que era encontro de reunião regional de homens, não de jovens. Gente, para quem não me conhece, eu sou o Gustavo, sou da Igreja Batista Manuel, né? E a gente vai estar começando agora o nosso segundo culto. Eu estava refletindo um pouquinho sobre a mensagem que o pastor Mateus trouxe e que diz que mesmo aqueles que não têm o chamado para para algo especial, vamos dizer assim, entre parênteses, né? Porque ser um cristão é também nosso dever, mas que não tem um chamado para ser pastor ou para ser um missionário ou algo do gênero, todos nós devemos ser cristãos de verdade, né? E esse ano, no meu serviço, né, e principalmente na área da minha vida, Deus tocou muito meu coração a respeito disso. Sobre ser um cristão de verdade é, antes de tudo, independente de você ter um chamado ou não, fazer como Eliseu. Queimar o seu arado, sacrificar aquilo que precisa ser sacrificado. Buscar em primeiro lugar a Deus. O restante é tudo passageiro. O que pode se comparar à eternidade que a gente vai encontrar aqui? Seja sonhos pessoais, tá até comentando com alguns, ter sonhos pessoais de ser bombeiro, de ter algum serviço, de ser professor, de ser médico, ou algo do tipo. Isso tudo tem que ser secundário. Se não for secundário, também Deus não vai dar pra gente, principalmente nós cristãos. Ele não vai abençoar com aquilo que vai nos afastar dele, né? Então, vamos cantar, vamos ficar em pé pra gente cantar a primeira música? E ela vai falar justamente disso, né? Buscai primeiro o reino de Deus. Vamos estar acompanhando ali, porque vai ter uma parte que vai estar dividida entre homens e mulheres, tá? Agora lascou aqui, como é que eu seguro três coisas ao mesmo tempo? Amém? Buscar primeiro o reino de Deus.
e as demais coisas vos serão acrescentadas. É engraçado que o versículo que fala sobre essa parte, né, pedir e dar-se-vos-á, entende que vamos pedir segundo a vontade de Deus. Vamos pedir aquilo não que vai nos afastar. Então Deus nos dará tudo, aquilo que não nos afastará dele, né? E agora vamos cantar a substituição do cantor cristão, o 92, que vai falar justamente a causa de vivermos e buscar primeiro Deus acima de qualquer coisa, que é porque Ele substituiu a nós naquela cruz. Isso eu digo de vivermos em primeiro lugar e entendermos a substituição, porque nós jovens, muitas vezes a gente tende a esquecer disso, né? A gente é jovem, como diz a palavra, a gente é novo e a gente quer experimentar de tudo, né? E não falo só em coisas ilícitas, mas a gente quer experimentar a nossa escola, a nossa faculdade, nosso serviço, e acaba que a gente se esquece daquilo que deveria ser o mais importante, lembrar daquele que por nós morreu, né? A música é uma música que fala como se fosse Jesus Cristo falando para nós, morri por vocês, né? E agora vamos cantar a nossa última música da liturgia agora, que é Tu não habitas em tendas. E essa música vai falar novamente de como nossa vida diária tem que ser uma vida que seja um culto para Deus. Não é no templo, não é numa igreja, não é por causa do tempo, ainda que lá nós nos reunamos para dar louvor a Deus, mas nossa vida tem que ser um louvor a Deus.
Agora vamos passar para os especiais. Tá chamando a Bianca? É o especial da Bianca, não é? Da Bianca.
Eu vim apresentar as minhas que querem vir, o João e o Pedro. Nós fazemos parte da organização do acampamento, daí vai acontecer em janeiro. E aí, se o senhor quiser passar. Então, é rapidinho a apresentação que eu ia fazer aquela vez lá na Emanuel e não deu certo. Bom, então, o propósito do nosso acampamento, né, primeiro compartilhar o Evangelho de Cristo. Então, a gente está realizando, esse ano vai ser lá em 2026, vai ser lá em Brasília. E a gente queria muita participação de vocês aqui do Berlândia também. Até agora tem só uma pessoa que vai daqui. E daí, eu trouxe algumas coisas que vão acontecer no acampamento para vocês saberem o que a gente faz, né? Então, o tema desse ano é o sentido da vida, vivendo com propósito. E nós estamos trabalhando, vai ter vários momentos de reflexão para a gente, ainda mais adolescentes e jovens, que tem que decidir, né, qual profissão quer seguir, qual o trabalho que vai fazer. Então, a gente pensou nesse tema para auxiliar, né, os jovens e adolescentes que vão para o acampamento. Como eu disse, né, vai ser lá em Brasília, a chácara chama Chácara Gilead. O pastor Bill também já foi lá, ele viu que é uma chácara muito boa, que atende bem aos requisitos que a gente propõe. E daí eu vou mostrar quais atividades que a gente faz, né? Algumas fotos lá da chácara, para vocês terem uma ideia. E as datas, né? Vai começar no dia 2 de janeiro para a equipe organizadora, para quem está fazendo o curso dos conselheiros, mas para o restante das pessoas, né, começa no dia 5 de janeiro até o dia 10. Então é quase uma semana, né, que a gente vai ficar lá. E aí são alguns preletores, alguns vocês conhecem, né? Que é o pastor Marcos, lá de Araguari, da igreja do João. O pastor Jamil, que vai pregar agora para vocês. O pastor Bill, que também vai pregar depois. O pastor Olavo, lá de Emanuel. O pastor Evânio, que é de Brasília. O pastor Anderson também, que é de Brasília. Então, todos são pastores muito bons que a gente escolheu, pensando, né, que eles iam trazer essa mensagem para a gente. E a programação, algumas das programações que a gente faz, né, para quem nunca foi, é bem divertido. A Rebeca também já foi, ela já sabe. Então, a gente está tenta pensar numa dinâmica que todo mundo se sinta incluído, né? Às vezes você não gosta tanto de esporte, então a gente vai ter a gincana bíblica. Nós temos também o Deus e Eu, como que é pessoal, que você vai fazer devocional, você e Deus. Depois tem o Deus e Eu Reforço, onde você pode tirar suas dúvidas com o seu conselheiro. Lá a gente trabalha com essa ideia de conselheiro. Então, você vai ter um jovem que fez o curso, está treinado para te ajudar, né? Para te incluir ali no grupo. Então, é bem bacana. Também, esse ano, nós temos aí a diferença, nós vamos ter uma trilha, né? Lá tem gente que tem uma trilha para conhecer a cachoeira, então, para quem gosta dessa questão, assim, mais ambiental, a gente também vai ter. Temos também as brincadeiras, né? As noites temáticas, e tudo isso vocês conseguem ver melhor no nosso Instagram também. E o valor, né, para ficar uma semana lá em Brasília, a gente não tem nenhum fim lucrativo, então tudo que a gente arrecada é para acampamento, então o valor é 380, e a gente está aceitando através de Pix, ou também, se você quiser pagar lá no dia, tem a possibilidade de dividir no cartão lá, tá bom? Então você pode levar o cartão e dividir lá. E as inscrições, né, são feitas pelo formulário. E daí eu vou mandar, dessa vez eu vou mandar de verdade o link das inscrições lá no grupo, e também tem no Instagram, para quem quiser se sentir interessado. É bem bacana. Quem vai, assim, de primeira a gente tem um receio de ir, mas quem vai, se apaixona e não quer mais parar de ir. Então, é isso. Eu falei tudo, né? Desculpa. Então é isso, gente. Obrigada. Tem hora que eu esqueço qual braço tá bom. Aí eu vou tentar pegar com um, dá certo, aí eu tenho que tentar pegar com o outro. Vamos continuar aqui nossa programação agora. Vamos fazer uma leitura bíblica, vamos colocar em pé pra gente fazer essa leitura bíblica. Vamos abrir em Romanos 12. A gente vai estar lendo do 4 ao 11. Romanos 12, do 4 ao 11. Quem achou diz amém? Tá, então vou esperar mais um pouco, o amém foi fraco. Todo mundo aí? Ó, vou estar lendo o primeiro versículo, versículo 4. E aí vamos fazer participativo de novo, tá? Quem quiser, sentir o desejo, pode estar lendo depois de mim. Tá? Romanos 12, do 4 ao 11.
Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, Se ensinar, ensine. Se ajudar, e assim faça. Se a contribuir, contribua de liberdade. Se exercer liderança, exerça essas coisas. Se mostrar misericórdia, eu faço com alegria. O amor se recebe com justiça. É igual a fraqueza, brigando ao bem. Amém uns aos outros, com amor fraternal. Igual Paulo, também sempre preferente a todos. Amém. Vou estar só relendo mais um versículo. versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Em João, Jesus fala que nisto serão conhecidos meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros, né? Ele intensifica o mandamento. E essa parte da carta de Romanos, junto com 1 Coríntios 12 a 13, vai ser as passagens do Novo Testamento que mais falam sobre dons. E uma coisa que sabemos é que se fomos renascidos em Cristo, todos nós temos um dom. Independente de dom para ajudar na igreja numa parte de logística, infraestrutura, seja para dar aula, seja para pregar, seja para dirigir um culto, Deus nos abençoou com algum dom. E nós temos que saber encontrar esse nosso dom e trabalhar para a edificação da igreja nele. Então eu vou estar pedindo para o Raul, ore, faça uma primeira oração para que os jovens e nós todos desenvolvamos e achemos nossos dons. E Elton, também ore pela unidade da igreja, para que sempre usemos esses dons em amor uns com os outros. Então primeiro o Raul, depois o Elton. E é tão gracioso e misericordioso conosco, mesmo que não mereçamos. Nós agora, juntos, desejamos elevar nossos pensamentos ao Senhor, pensar apenas no Senhor, para que desenvolvamos os nossos dons no Senhor e possamos aprender e aplicar a Sua palavra em nossa vida. Meu Deus, através das pregações, através da leitura bíblica, através das nossas orações coletivas e individuais, nós desejamos que o Senhor faça com que nós conheçamos mais profundamente os nossos dons. Que cada um de nós possamos descobrir, praticar, aplicar e crescer nos dons que cada um de nós temos. Sejam aqueles dons que são obrigatórios, que são os mandamentos de Cristo para todos aqueles que o seguem, e sejam aqueles dons específicos, como o de ter misericórdia, de pregar, de fazer missões. Ajude-nos todos a, segundo a sua vontade, encontrar e desenvolver os dons que o Senhor tem preparado para nós. Tudo isso para que o seu nome seja reconhecido e toda a glória seja dada ao Senhor. A sua vontade seja feita em nossa vida. Amém. Amém. Pai Santo, no nome de Jesus, agradecer pelo resultado, pela graça, pela misericórdia. Eu tenho que ter o único filho, naquela cruz, dos pais. A benção de tudo. Pai, eu te pedi a unidade da cruz, eu tenho que ter uma coisa mais bonita. Senhor, uma vez que eu uso, Senhor, os dons, tudo que o Senhor tem nos concedido, a fé da coisa, tudo, Senhor, saímos, tudo se nos foi realizado, Senhor, lembrando o avanço do Deus do Senhor, para que o nome do Senhor seja cantado, que ninguém faça nada por si mesmo, para a sua própria glória, seu próprio ego, mas serve tudo para o melhor. Ora e glória, santo nome do Senhor. Vamos viver, esperar esta vez. Amém. Vou estar chamando aqui agora o pastor Jamil, que vai estar, pode sentar, que vai estar trazendo agora a pregação da tarde.
Boa noite, bom dia, boa tarde. Ainda bem que eu tinha 33% de possibilidade de acertar da primeira vez. Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro versículo. É este versículo que... Não está lá, mas... Efésios 2:10. Efésios 2:10 é do nosso tema, certo? Ele não está na transparência também, não. Vamos lá. Todo mundo encontrou? Efésios 2:10. Que diz a palavra de Deus? Vamos lá. Pois somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Muito bem, preparados para a boa obra. Então esse realmente é o tema do nosso acampamento. Então nós fomos chamados para a boa obra. O pastor Mateus hoje de manhã falou desse chamado, um chamado geral que todos nós temos todos nós que já cremos no Senhor Jesus, fomos vocacionados para a vida eterna, fomos chamados para a vida eterna. E o versículo, no nosso versículo-chave, diz para nós que somos feituras dele, de Deus, de Cristo, criados em Cristo para as boas obras. Então, Deus te salva, Deus me salva, para fazer boas obras, para praticar boas obras. E o que eu vou fazer? Que tipo de boas obras? Então vamos hoje falar sobre... Primeira transparência, volta, Esther. Chamados para a boa obra. Então nós temos duas coisas importantes aqui que eu tenho que entender. Nós vou falar um pouquinho hoje sobre meus dons, servindo a Deus com meus dons e talentos. Há uma diferença entre isso, porque todos nós, por exemplo, temos dons e temos dons espirituais, vamos estar falando sobre isso, e nós temos talentos naturais. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm talento de ensinar, certo? Esse é um talento que a pessoa tem. Às vezes ela até chama de dom, mas às vezes não seja um dom espiritual, porque a Bíblia fala do dom espiritual de ensinar. Então, na minha experiência de pastor, eu tive vários professores da nossa igreja. E geralmente os professores não gostavam de ensinar na escola dominical. Certo? Porque eles já estavam cansados de lidar com as crianças durante a semana, tudo. E quando chegava o final de semana, não queriam saber. Certo? Então, mas por quê? Porque se eles tivessem o dom também de ensinar, provavelmente eles não se importariam, certo? Mas nós vamos entender isso aqui. Então nós temos que diferenciar então, esses talentos e os dons espirituais que nós temos. A palavra de Deus diz para nós que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Isso quer dizer o seguinte, os meus talentos também vêm lá do alto, certo? Então, se você tem uma habilidade, O que é isso? Ok. Para frente, para trás. Ok.
Muito bem. Então, se toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, então também os meus talentos vieram de Deus. Se você vê lá, lá no Velho Testamento, às vezes Deus dava um talento, um dom especial para uma pessoa, para ele fazer determinada obra. Então, para construir, por exemplo, o templo, Deus deu talento especial, deu dom especial para alguns homens para fazer obras em ouro, talhar aquelas coisas maravilhosas que eles fizeram ali. Então, Deus deu esse talento, esse dom, e para que eles realmente pudessem realizar essa obra. Então, nós temos essas coisas importantes. Então, deixa eu ver se eu consigo. Isso. Dons e talentos. Então, veja, se nós temos, então, talentos... Só um minutinho aqui, eu pegar minhas anotações. Se nós temos talentos, que são habilidades naturais, ensinar como dons musicais, habilidades motoras, expressa nos jogadores de futebol, nos médicos, nos cirurgiões. Então, esses são dons naturais. Pessoa que é um excelente jogador de futebol, ou então ele vai desenvolver aquele talento, ou aquela boa dádiva que ele tem, para ser um bom médico, ou para ser um excelente médico, um cirurgião, dentro dessa área, dessa habilidade que ele tem, a motora. Habilidade de ensinar, nos professores, dom de vendas, certo? Pessoas, liderança, visto nos administradores, e esses talentos não se esgotam, quer dizer, nós temos várias pessoas que são muito bons no trabalho que eles realizam, são muito bons, e eles vão se aprimorando nesses trabalhos. E agora, os dons. Os dons são habilidades espirituais dadas por Deus, provisoriamente ou por toda a vida, para ser desenvolvida ou trabalhadas na igreja, para serem feitas o trabalho do Senhor. Então, nós podemos dizer o seguinte: nós temos na Bíblia algumas listas de dons, e esta lista dos dons é melhor, porque ficar duas coisas eu não consigo. É só uma coisa por vez. Então, para eu poder pensar nos meus dons, eu tenho que pensar primeiro, para ter dom espiritual, eu preciso ser uma pessoa que seja salva. Eu preciso ter certeza da minha salvação. O nosso versículo que fala, porque somos feituras dele, criados em Cristo. Então, para você fazer a boa obra de Deus, você tem que ser uma nova criatura em Cristo. Você tem que ter sido salvo. Então, se você não for salvo, você não pode ser alguém que vai ter um dom espiritual, porque esse é só alguém que é nascido do Espírito, certo? Então, a outra transparência, a próxima, fala assim, criados para as boas obras. E veja, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Deus tem preparado, Deus tem algo para você fazer. Então, se a ênfase hoje é o trabalho na igreja, você foi chamado, você não foi chamado para, como o pastor estava pregando hoje, você não foi chamado para ser missionário, não foi chamado para ser um pastor tempo integral. Você realmente tem a sua profissão, você vai ser excelente na sua profissão, você vai servir a Deus ali na sua profissão, mas também você tem a sua igreja em que você vai adorar a Deus, e você vai servir a Deus ali na igreja. Mas o trabalho da igreja, você vai trabalhar para Deus, vai trabalhar para a igreja, não é só dentro da igreja. Aliás, dentro da igreja tem muito pouco trabalho. Tem bastante, mas o trabalho mais importante, o que faz crescer a igreja, é fora da igreja. Certo? Então, primeiramente, antes de falar um pouquinho sobre que trabalho nós temos, nós vamos falar, então, como fazer essas obras.
A Bíblia fala para nós, quando tudo que for fazer, fazer de coração. Ou seja, você vai se entregar àquilo que você vai fazer. Então você aceitou uma determinada função na igreja, faça de coração. Faça de todo o coração. Ah, você aceitou, você não tem o dom de ensinar, mas você aceitou dar aula. Porque você tem o dom de servir. E você quer servir a Deus. Mas você não tem essa habilidade, mas você vai fazer de coração e o melhor que você puder fazer. E Deus pode te dar habilidade para você estar desenvolvendo. Então isso é importante eu entender. Segundo lugar, 1 Coríntios, Colossenses 3,17. Tudo quanto fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei tudo no nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Então, eu vou fazer todas as coisas como que eu estou fazendo para o Senhor. Eu já vi pessoas falando assim, eu vou cantar aqui, eu saí mais ou menos, está mais ou menos, mas tudo bem, é para o Senhor. Espera aí. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? O Senhor é Deus. E quem é Deus? Quem é esse Deus que eu sirvo? É um Deus santo, justo. É um Deus perfeito. Então, se é para Ele, é melhor. Você faria uma apresentação de qualquer jeito se chamasse o prefeito aqui para assistir uma apresentação sua? Você ia fazer qualquer coisa? Não, você queria fazer uma coisa muito bem feita, muito bem... Você ia ensaiar bastante, você ia fazer a coisa o melhor possível, porque é a pessoa da cidade que representa todos nós. Você queria realmente fazer bonito. Mas que alguém muito mais importante do que o prefeito, muito mais sábio que o prefeito, muito mais inteligente que o prefeito, muito mais poderoso do que o prefeito, muito melhor que todos nós, é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Então eu tenho que oferecer o melhor mesmo para Ele, certo? Então, irmãos, aí o que você vai fazer? Você está servindo a Deus em qualquer função, faça com esmero, seja qual for. Essa não é a minha área, não é o meu dom. Tá, mas seu dom talvez seja servir, por isso que você pegou. Mas então você vai fazer com toda a dedicação. E você vai se aperfeiçoar mesmo. Para aperfeiçoar você precisa estudar, você precisa desenvolver. Você não pode fazer de qualquer jeito, você não pode fazer a obra relaxadamente. Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu não posso fazer a obra do Senhor de forma relaxada. Então, se é como para o Senhor, então eu vou fazer o melhor. E tudo quanto, Colossenses 3,17, tudo quanto fizer, seja por palavra ou por obras. Então, seja a sua ação usando palavras, o ensinar, o pregar, ou por obras, alguma coisa mais motora, certo? Você vai fazer... Eu vou servir a Deus na igreja limpando a igreja. Você vai fazer muito bem feito. Você vai fazer o melhor. Certo? Você vai ver, as pessoas não vão precisar falar que você tem que fazer, não. Você vai ver as coisas que tem que ser feito. Você tem um piso encardido lá, você vai tentar tirar aquele encardido. Sem alguém pedir. Certo? Então, isso é importante. Seja a pessoa estando recebendo ou não. Porque hoje muitas igrejas estão até pagando, terceirizando essas coisas, né? Para a limpeza da igreja, às vezes até, dependendo do tamanho da igreja, até a secretaria da igreja, a pessoa recebe por isso. Mas principalmente se trabalha na igreja e a pessoa recebe, eu tenho que estar fazendo o melhor, porque qualquer trabalho que você tiver recebendo, você tem que fazer o melhor. Certo? Então na igreja não é diferente. Certo? E se for voluntário, da mesma forma. Então, o nosso versículo, tem um versículo que fala assim, 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um
para o que for útil. Então, Deus dá-nos do seu Espírito, a proporção do seu Espírito, para as coisas que são úteis, para aquilo que precisa ser feito. Então, ele dá diz aqui, essa manifestação para ser realizada aquelas coisas que precisam ser feitas, que são úteis. Um versículo muito conhecido também, 1 Coríntios 10, 33. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, esse é um princípio que você tem que ter. Vou fazer para a glória de Deus. Não vou fazer para a minha glória ou para ter um cargo, coisa assim. Então, agora, irmãos, nós vamos para nossa passagem bíblica sobre dons. Vamos abrir, então, nossas Bíblias lá, Romanos capítulo 12, 4 a 6. 1 Coríntios capítulo 12, 4 a 6. Eu quero dizer para os irmãos que nós temos várias listas sobre dons nas Escrituras. Nós temos mencionados aqui essa lista aqui de Romanos 12. Nós temos uma lista lá em 1 Coríntios. Aliás, 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Os 3 capítulos estão falando de dons. Certo? Os 3 capítulos. Às vezes é bem conhecido o capítulo 13 lá com o capítulo do amor, né? Não, mas ali o objetivo é falar de dons. O tema ali é dons espirituais. Quando está falando do amor ali, está falando de como que você vai desenvolver o seu dom, certo? É por amor. Se você fizer qualquer coisa, desenvolver qualquer coisa, se não for por amor, nada disso adianta. Então, não dá para a gente desenvolver em uma pregação todo um estudo sobre dons que nós temos nas Escrituras. Então, lá 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, esses 3 capítulos falam sobre dons. Alguns dons são provisórios. Foi dado determinado momento. Creio que não existem mais. Então, 1 Coríntios fala que alguns dons queriam desaparecer, como o dom de línguas, o dom de profecia no sentido de novas revelações, certo? Nós temos profecia hoje, na lista de Romanos tem profecia, nós vamos ver como é que é. Mas o profecia de novas revelações, não temos novas revelações, porque a Bíblia já está completa, certo? Nós já temos a Bíblia, toda a revelação que era para ter, já temos nas Escrituras. Então nós temos essa lista lá, alguns dons, né? Como dom de cura. Não que Deus não cura hoje. Você está alguém doente, faça oração. É isso que você vai fazer e Deus vai operar. Você tem que orar e saber que Deus, se for da vontade de Deus, Ele vai curar. Ele tem poder e muitas vezes Ele quer curar. Só que vai ser de acordo com a sua vontade. Você pode orar quando alguém estiver doente e Deus pode curar sim, se assim Ele quiser. Você pode orar com fé, acreditando que Deus pode fazer. Mas é a soberania de Deus, a soberana vontade de Deus que vai fazer com que a pessoa seja atendida. É a soberana vontade de Deus. Não é a sua fé. Claro que você tem que ter fé. Tem que orar com fé. Mas não é igual. Pode vir para cá. Então, não é igual nós vemos por aí que às vezes a pessoa fala se você não recebeu a bênção porque você não teve fé. Então, quando se fala de dons, nós temos que lembrar que Deus dá o dom. Então vamos pensar aqui nesses dons que a Bíblia fala aqui em Romanos 12. Aqui em Romanos 12 nós temos 7 dons. Então nós vamos nos deter nesses 7 dons apenas. E não vamos aprofundar muito não, porque não dá tempo. Então nós vamos estar aqui falando um pouquinho sobre cada um e depois
nós vamos ter uma parte prática sobre de como você pode descobrir seus dons. Então, o Carlton, o meu genro, fez um aplicativo de como descobrir os dons. Então, ele usou esse estudo aqui, certo? Pegou essas perguntas daqui deste estudo e fez esse aplicativo. Aí ele vai passar para todos que estiver interessado, vai passar no grupo dos jovens, dos confrades jovens, né? Para que você, se você ainda não sabe o seu dom, você possa descobrir o seu dom. Também, irmãos, você vai encontrar na internet algumas outras coisas sobre dons e até algum aplicativo sobre dons. Então, nós até consultamos algum que é da Cristã Evangélica, e lá eles falam também, quando estivemos fazendo esse estudo, nós até usamos um pouco do que eles falaram, só que ali eles falam de 8 dons, e eles colocam aqueles dons, o dom de evangelista, que eles tiram lá de Efésios capítulo 4. Ali em Efésios capítulo 4 são dons de liderança. Então, ali pastores, mestres, ou alguns dizem que é pastor mestre, certo? Evangelista, certo? E pastores, mestre, evangelista, eu esqueci o outro, mas qual? Apóstolo, isso. Apóstolo, pastor, mestre, evangelista. Apóstolo nós não temos hoje mais, certo? Apesar que muitos reivindicam ser apóstolo, mas o apóstolo, como biblicamente, nós não temos hoje também. Era um dom provisório. Ok? Então, ali nós temos esses dons de liderança ali, certo? Mas eu creio que eles estão aqui embutidos nesses 7 dons aqui de profecia. Estão embutidos nesses 7 dons aqui de Romanos. Ok? Então, vamos lá. O primeiro dom, que é de profecia. Está aqui em Romanos, capítulo 12. E ele fala para nós, quem tem o dom de profecia, seja de acordo com a proporção da fé. Quem que era o profeta? Era um homem ungido por Deus para ser profeta. E ele recebia a palavra de Deus por meio de revelação e a proclamava. Esse era o profeta. Hoje, a palavra de Deus está completa, então não há necessidade de revelação. O que o profeta do Novo Testamento precisa é de iluminação da palavra já revelada, assim ele proclama as verdades já reveladas da palavra. Então, quem tem o dom de profecia, ele simplesmente precisa estudar a palavra de Deus, certo? E proclamar essa palavra, certo? Então, quem tem esse dom de profecia, Paulo usa muito ali o capítulo 14, ele fala bastante do dom de profecia comparado com o dom de línguas. O dom de línguas é outro dom provisório também. Então, ele faz uma comparação ali em 1 Coríntios 14, enaltecendo o dom de profecia, que é a proclamação da palavra, em detrimento do dom de línguas, certo? E aqui nós temos várias coisas sobre esse dom, que depois vocês podem estudar lá em 1 Coríntios capítulo 14, o que ele fala ali. Então, algumas coisas que ele diz é o seguinte, o profeta usa a palavra de Deus que convence e julga. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo, indouto, e ele por todos é convencido e por todos julgado. Quando alguém ouve a palavra de Deus, essa nos julga e nos convence de todos os pecados. Então, o dom de profecia, ele diferencia daquele que tem o dom de ensinar. Então, geralmente, o pastor que tem esse dom, ele proclama a palavra, ele prega de forma bem convincente, de forma que realmente está proclamando mesmo a palavra, fala a verdade abertamente, diz assim, manifestando os segredos do coração. Ele procura levar o homem ao arrependimento para que essa pessoa se arrependa, se prostre diante do Senhor. O profeta prova que Deus fala por seu intermédio e que, de fato, Deus está no seu
está no nosso meio. O profeta pode ser alguém leigo, mas que ama a palavra e proclama. Então, não necessariamente precisa ser um pastor, mas o pastor geralmente ele vai conhecer bem mais da palavra de Deus, mas geralmente uma pessoa que tem esse dom, ele vai proclamar, ele não vai ter a oportunidade de pregar na igreja muitas vezes, mas ele vai pregar lá fora para os incrédulos. Eles precisam de pessoas que pregam a palavra, que realmente mostra e leva as pessoas ao arrependimento. Uma das coisas muito importantes que exorta ali na 1 Coríntios é que os espíritos profetas têm que estar sujeitos aos profetas. Então, eu não posso dizer naquele momento lá que o Espírito me revelou alguma coisa, então eu estou falando, não, você está sujeito, o Espírito está sujeito aos profetas, o Espírito está sujeito aos profetas e você está sujeito à palavra de Deus, tá certo? Então isso é importante. Então não vou me demorar muito mais nisso aqui não. Dom de servir. Muitas vezes a pessoa tem o dom de servir. Essa palavra, irmãos, ele é a palavra que às vezes é traduzido como ministério ou diácono. Então, é a palavra traduzida, que é traduzida por ministério e diácono. Ela tem esse sentido. Então, por quê? É alguém que serve. E nesse caso, então, temos tanto mulheres como homens, certo? Mulheres e homens que servem, certo? Então, dentro da raiz da palavra, nós temos as diaconisas, vamos dizer assim. Nas nossas igrejas, nós não temos diaconisas como cargos, mas nós temos mulheres que servem, certo? Nesse sentido, não deixa de ser um ministério, certo? Então, é um ministério. Então, mulheres que servem para ensinar as crianças, para ensinar as outras senhoras. Então, nós temos mulheres que servem no louvor, enfim, tem as mulheres que servem em muitas áreas da igreja. Então, nós temos pessoas na igreja que têm esse dom. Uma pessoa, podemos dizer o seguinte, que Marta era uma pessoa que gostava de servir. E ela estava servindo Jesus. E ela estava servindo Jesus ali naquelas coisas mais materiais. Ela estava agitada, querendo servir o melhor para Jesus, tudo. E Maria estava ali, aos pés de Jesus, procurando ouvir de Jesus. E ela pediu para Jesus, falou assim, vem falar para ela me servir. Jesus falou assim, olha, Marta, né? Você anda ansiosa por muita coisa. Maria escolheu a melhor e ninguém vai tirar isso dela. O dom de servir, eu não posso ser ansioso. Tem uma necessidade, tem que fazer aquilo. Peraí, tem coisas prioritárias. Você tem o dom de servir, tem o lanche da igreja. O culto está sendo realizado. Você sai no meio da pregação para fazer o lanche. Você está fazendo como Marta. Quem quiser tomar o lanche, que espere depois, você fazer depois do culto. Você não vai perder aquela coisa mais importante. Entende? Aquilo que está sendo a pregação da palavra, o ensino da palavra, é muito mais importante. Não é que a comunhão depois, porque o lanche é apenas uma desculpa para a gente ter comunhão, não é? Para a gente estar conversando uns com os outros. É um ministério super importante você ir lá, fazer essa obra ali, de fazer o lanche, servir. É um ministério muito importante. Mas você não pode ser Marta. Você tem que ser como Maria. Tudo tem o seu momento. Você não precisa ficar lá no culto preocupado com o que tem que ser feito. Certo? Ou você adianta um pouco antes e deixa tudo preparado, certo? Mas não perca as coisas mais importantes. Tá? Então, agora, como você é jovem, eu vou dizer o seguinte, você ainda vai ter muitas coisas para poder fazer, para poder servir a Deus.
Então, você foi chamado, todos nós fomos chamados para servir. Em qualquer lugar que nós formos trabalhar, aquilo é um ministério, aquilo é um serviço. Certo? Então, seja qualquer dom que você tiver. Então, o nosso terceiro seria, eu vou pular aqui, seria ensinar. Nosso terceiro dom seria ensinar. Então, você vai ensinar servindo a Deus, de todo o coração e para a glória de Deus. Certo? Isso quer dizer o seguinte, aquele que tem o dom de ensinar, para você saber se você tem um dom, você gosta de estudar. Você ama estudar a Bíblia. Você gosta de aprofundar nos assuntos. Você gosta de tirar as dúvidas. Se você tem uma dúvida, você vai, pesquisa, tira a dúvida. Você não pode fazer a obra, principalmente de ensino, de forma relaxada. Você tem que ir na sua aula que você for dar, tirar todas as suas dúvidas. Porque mesmo que você tirou todas as suas dúvidas, provavelmente algum aluno vai fazer alguma pergunta que você nem pensou. Certo? Então isso é muito importante, essas dúvidas são excelentes. Essas perguntas, esses questionamentos que surgem na aula, excelente. E se você não souber, não se envergonhe de dizer, eu não sei. Mas eu vou correr atrás, vou pesquisar. Não se envergonhe de dizer que não sabe. Mas você antecipa algumas perguntas que poderiam fazer. Antecipa, pensa, o que poderiam falar, o que poderiam perguntar aqui. E para isso, então, você não pode fazer a obra de Deus relaxadamente, você não pode começar a preparar na sexta-feira para ensinar no domingo. Ou no sábado para ensinar no domingo. Você tem que preparar bem antes. Você não pode fazer as coisas de forma relaxada. Quem ensina tem que fazer com esmero. Então, o que diz lá o nosso versículo? Quem então o dom de ensinar tem que fazer como? Quem ensina faz com toda... toda a dedicação, não é? Todo esmero, toda a dedicação. Então, meus irmãos, então você não pode estar fazendo essa obra dessa forma, tá? Eu vou pular mais aqui, que não dá para ir tudo, tá? É muita coisa. Então, pode pular aqui, ó. E depois, quem quiser esse estudo, a gente manda para vocês. Dom de exortar. Você vai exortar alguém quando você vê alguém que está fazendo qualquer coisa que você acha que não convém. Quando você vai exortar, então, o que exorta, faça-o com dedicação, de acordo com Champlin. É uma forma de pregação, um ensino que visa o coração ou o homem essencial. Quem exorta pode fazê-lo através da profecia ou do ensino. 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando. Então, pode fazer isso. Mas, quando eu estou pregando, quando eu estou falando, às vezes está exortando também. Eu exorto vocês a fazerem isso, vocês não estão fazendo. Então, isso aqui é muito importante. Então, muitas vezes nós fazemos isso. Mas você pode estar fazendo isso um com o outro, na sua conversa com o outro. O seu amigo conversou com você, está meio desanimado, incentiva ele, certo? Motiva ele, exorta ele a perseverar, a ser firme, fiel, certo? Na sua conversa, nos seus pares, você, seu amigo, um com o outro, conversa a ser perseverante, ajuda a ser perseverante no Senhor, ok? Então isso aqui é importante você fazer isso. Dom de contribuir, de ofertar, de dar dinheiro. Ou, como fazia a igreja primitiva, né? Eles vendiam seus bens, trazia tudo e dava para a igreja. Certo? Eles eram liberais, com liberalidade. Então é o seguinte, eu conheço uma pessoa que acredita que tem um dom de contribuir.
Então, só que essa pessoa acha que, por ter o dom de contribuir, se ele está contribuindo, tá bom, ele fez a parte dele, esse é o dom dele. Ele não faz mais nada. Então, não é isso só. Contribuir não é só dar dinheiro, certo? Você vai dar dinheiro, você deu dinheiro, tá, resolveu o seu problema, certo? Mas quando a pessoa vai contribuir com liberalidade, quer dizer que ele vai se esmerar, vai se dedicar de tal forma que ele vai ter o coração na obra de Deus. Então ele vai ter visão não somente de dar seu dízimo e oferta, ele vai ter visão para outras coisas, ele vai ter visão para as necessidades uns dos outros. Então é uma pessoa, quando Deus dá o dom espiritual, a pessoa vai ter visão das necessidades pastorais, visão dos missionários, vai ter visão das necessidades da igreja. Então ele vai fazer isso. Ele vai ter olhar as necessidades de todos. Ele vai estar vendo isso e Deus pode, dependendo da circunstância em que ele se encontra, às vezes Deus pode tocar no seu coração. E a pessoa pode ofertar, pode fazer e abençoar várias pessoas. Mas não é uma coisa... tem várias coisas, irmãos. A gente pode ver isso em 1 Coríntios capítulo 8 e 9. Como é que eu devo contribuir? Não com constrangimento. Não é porque eu fiz um apelo aqui e eu te constrangi e você vai dar. O dinheiro, de repente, quando você deu tudo, passou 10 minutos, por que eu fui fazer isso? Não é assim. Você não pode dar por constrangimento, porque... Então, você vai dar porque você orou a Deus, pediu a Deus, Deus tocou o seu coração. Você tem certeza, certo? O pastor mencionou George Miller aqui, né? Lembra que ele fez, né? Quando aquela viúva quis dar a oferta para ele, para ajudar lá no seminário, a oferta que ele estava orando para ela, assim, mas como ela estava naquela circunstância, assim, não, você vai orar, eu não lembro mais quanto tempo, você vai orar, tantos meses lá, aí se isso for a vontade de Deus, você vai e volta. Então, ele é um homem de fé, certo? Não é porque a pessoa estava fragilizada que eu vou aproveitar a fragilidade da pessoa. Então, era isso que Deus queria? Então, essa viúva foi lá e depois doou aquilo que realmente já tinha proposto, meses que foi dado depois. Então, irmãos, é importante nós lembrarmos o seguinte: o dom de contribuir é algo que é dado por Deus. É Deus que dá, certo? É Deus que toca no coração. Não é o homem. Não é o apelo emocional que um homem faz. É Deus, certo? E Deus vai fazer isso no coração de algumas pessoas para poder... O último é o dom de presidir. Presidir é administrar, liderar, certo? Isso é muito importante. Então, esse dom de presidir, ele é muito importante. O dom, muitas vezes, o pastor precisa desse dom, mas às vezes ele não tem. Então, mas aí o que tem? Se o pastor não tem esse dom, mas tem irmãos da igreja que tem, o que acontece? Esses irmãos têm que cercar o pastor nessas deficiências que ele tem daqueles dons, certo? Então, se você tem esse dom, você pode ajudar a liderança nessa obra, fazer aquilo que o outro não consegue fazer tão bem quanto você, certo? Esse é um dom espiritual, certo? E misericórdia, certo? Dom de misericórdia é quando você vê a necessidade do outro e você tenta fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa. Então, quando você vai ver aquela necessidade da pessoa, é aquela pessoa que perdeu o emprego, está sem condições, você vê aquela necessidade, você vai na casa da pessoa, você faz um levantamento, fala aquela pessoa que está passando carente, você não tem condições, você também não tem o dom de contribuir, você tem o dom de misericórdia. Você vai na igreja, faz o apelo, aquela pessoa que tem o dom de contribuir, mas não, eu vou fazer isso. E você vai estar ajudando de alguma forma, certo? Então, o dom de misericórdia também vai. Alguém ficou doente, aquela pessoa é aquela primeira a ir lá, a orar com aquela pessoa. Se ela tem precisão de
de lavar as coisas, de fazer uma comida, essa pessoa que tem um dom de misericórdia vai ser a primeira a estar lá. Certo? Você tem esse dom? Bom, então essa é algo que nós queríamos transmitir muito rápido, irmãos. Esse aqui é o estudo que nós fizemos lá na igreja e que nós demoramos mais de mês para poder estar explicando isso aqui. Então, eu estou explicando isso aqui em poucos minutos. Mas, então nós temos essas perguntas que foram feitas, certo, no aplicativo, e essas perguntas vão ajudar você, tá? Eu quero fazer agora a aplicação para você que é jovem. Você é jovem. Primeiramente, você foi chamado por Deus, se você é salvo, você foi chamado por Deus para a boa obra. Certo? Você pode ser chamado ainda para aquela obra, para você servir a Deus em tempo integral, como pastor, como missionário. Mas você pode ser chamado para servir a Deus na igreja. Se você realmente é uma das pessoas que foi chamada para servir a Deus na igreja local, você sabe qual é o seu dom? Quem já sabe o seu dom? Ok. Vamos pensar aqui. Esse dom está incluído dentro desses 7? Todos aqui estão incluídos dentro desses 7? Ok? Então, muito bem. Então, quem não sabe o seu dom, então é importante que você entenda como você descobrir. Então, tem essa ferramenta, se você tiver interesse, que os dons, então o Cato, você compartilha com eles, tá? Ok? Você explica um pouquinho, Cato, só como funciona. Acho que o tempo meu, não sei se já foi, mas... Ok? Então, ele vai explicar um pouquinho como vai funcionar esse aplicativo lá, como que você vai fazer para você estar respondendo, tá? Opa, boa tarde. Bom, como o pastor Gabriel comentou, né, tem um formulário de 35 perguntas que tenta te ajudar a descobrir qual o dom que você deve ter. Só que esse formulário, ele era um formulário manual, aí você tinha que responder todo ele, depois tinha que fazer uma continha lá para poder descobrir quais os dons estavam batendo. Aí a única coisa que eu fiz foi só escrever um site que traz esse formulário lá no site, então você só vai responder ele, né, seguir até se completar as 35 perguntas. É um pouco cansativo, mas eu acho que em 15 minutos você faz, e no final ele vai te retornar o resultado ali, né? Se o seu dom é misericórdia, se é de contribuir e tudo mais, tá? Então eu vou deixar o link lá no grupo dos jovens, e é isso. Qualquer dúvida ou sugestão pode me procurar, tá? E você vai Ali, irmão, de 0 a 3, tá? Você vai ver lá, tá tudo explicadinho lá. 0 se não tem absolutamente nada a ver com você. Então vai estar a pergunta lá. Por exemplo, vamos ver aqui, eu vou fazer a primeira pergunta, só para você entender. Fala a verdade abertamente, pois seu intuito é levar o pecador ao arrependimento e adorar a Deus. Você fala a verdade abertamente, porque o seu intuito é levar a verdade ao pecador e levar esse pecador ao arrependimento ou adorar a Deus. Então, se você vai responder assim, o 0 não tem absolutamente nada a ver comigo. Número 1, se você tiver uma pequena inclinação para isso. 2, se estiver referindo a uma forte tendência sua. E 3, esta está se referindo exatamente como você é. Está descrevendo você corretamente. Então você é uma pessoa que fala verdade abertamente com seu intuito é levar esse pecador ao arrependimento e adorar a Deus? Isso está falando exatamente para mim? Então, número 3. Realmente tem uma forte tendência disso para mim. Número 2. É uma pequena tendência. Número 1. Não tem nada a ver comigo. Então é 0. Certo? Então você vai respondendo lá nesse coisa.
e depois ele mesmo vai fazer as contas para você e vai ver qual que é o seu dom. Geralmente, irmãos, a gente não vai ter só um dom, mas a gente vai ter uma tendência maior para um. Então, às vezes, tem o dom de ensinar e exortar, enfim. O meu dom, particularmente, ele é mais ensinar e exortar, certo? Esses dois, mas é mais ensinar. E aqueles critérios para ensinar está bem ali também, tá bom? Eu vou também disponibilizar para vocês esse estudo completo para vocês, tá? Depois nós vamos mandar, porque vocês podem ler com mais detalhes essas coisas do que nós passamos voando em cima, tá? Para você ter uma ideia dos seus dons. Então, se você ainda não sabe, seria interessante você descobrir seu dom, para que você possa, então, servir melhor na sua igreja. Descobrir o seu dom, aí o que você vai fazer? Tá? Você vai fazer o quê? Então, suponhamos, seu dom é ensinar. Ah, mas esse ano não teve oportunidade para eu ensinar na escola dominical. Será que é só na escola dominical que você ensina? Não é só na escola dominical. Você pode sair evangelizando e ensinando, certo? A palavra de Deus. E quando você pega uma pessoa que tem interesse, então pega um estudo curtinho, certo? O estudo lá de João, suponhamos. O estudo de João lá com 8 lições, 2 meses no máximo, um estudo bem curtinho. Você aceita fazer um estudo bem evangelístico. Essa pessoa aceitou. Se ele recebeu Cristo como Salvador, aí o que você pode fazer? Você não tem oportunidade ainda de ensinar lá na igreja. Você vai fazer um discipulado com aquela pessoa. A pessoa recebeu Jesus, você vai começar a ensinar, aprofundar o estudo com aquela pessoa, ou com aquela família, ou com aquele casal, ou com aquele jovem, né? Geralmente você vai estar mais trabalhando com jovens, e você vai trabalhar mais com aquele jovem, fazer um discipulado com ele, trabalhando talvez uma vez por semana com ele, convidando ele para sair com você, para fazer algumas coisas. Você quer sair comigo para fazer um evangelismo? As pessoas, os jovens hoje estão se chamando, vamos lá para casa para assistir um filme, vamos lá para casa para jogar. Eu nunca vejo mais os jovens hoje, vamos sair comigo para a gente evangelizar? Se você descobrir que tem um dom de ensino, ou dom de profecia, ou o dom de exortar, você precisa começar a trabalhar na igreja. É muito bom essa questão da comunhão, sair para comer, bom, porque a gente tem o quê? Uma comunhão, certo? Isso é um ingrediente importantíssimo dentro da igreja. Mas eu preciso de outras coisas, certo? Eu preciso de começar a trabalhar para que a igreja possa crescer e para a glória de Deus. Então, tudo que você for fazer, seja feito para a glória de Deus. Tudo que você for fazer. Então, você tem que saber, aquele filme que você escolheu para assistir, você pode dizer que é para a glória de Deus? Você tem que responder isso. Não sou eu que vou julgá-lo, certo? Você tem que responder. Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Talvez você vai responder que sim, certo? Desde que o filme não seja um filme imoral, certo? Não seja um filme com cenas que não convém, desde que não seja um filme satânico, que é satanista, ou coisas desse tipo, de feitiçaria, essas coisas. Pode ser que seja um bom filme, que você estudou bastante, você precisa espairecer, pode ser que seja um filme bom, sim. Certo? Mas você tem que responder isso. É para a glória de Deus. Deus vai ser glorificado. Certo? Essas perguntas que nós falamos lá no início, elas são muito importantes. É para a edificação da igreja? Nós vamos ser edificados com isso. Podemos ser edificados.
Desde que você vá usar seu dom em qualquer lugar. Você chamou seu amigo para comer, ou mesmo que você... Vai lá, vamos jantar, ó, cada um paga o seu. E lá você tem um dom de exortar. Você vê que seu amigo está desanimado, use seu dom lá. Certo? Onde quer que você esteja, use seus dons. Certo? Não precisa ter cargo na igreja, mas você tem que ter o propósito de servir a Deus onde quer que você esteja. Se você tiver o cargo na igreja, melhor ainda, porque aí você vai poder ensinar mais de uma pessoa. Mas o que você tem que fazer? Seja digno daquele cargo. Seja digno daquele trabalho. Faça o melhor possível que você está fazendo para Deus. Esmere-se. Você está fazendo um estudo sobre determinado assunto? Estude, profunde-se. Vá fundo. Certo? Pergunte. Tenta resolver todas as dúvidas. Isso é importante. Você tem um dom de servir, você vai servir no Ministério da Música. O Ministério da Música é muito importante. Eu diria que é tão importante quanto o Ministério da Pregação. Porque a música também ensina, porque ela tem letra. Certo? Ela tem letra. Que às vezes a pregação é boa e a letra da música traz heresia. Certo? E as heresias, às vezes, uma igreja se desvia, às vezes, primeiro na música, depois na doutrina. Então, esmere-se para você seja cada vez melhor. Comece a estudar mais para que você realmente seja melhor. Você hoje está tocando melhor que o ano passado. O ano que vem você vai tocar melhor do que hoje. E assim por diante. Você não precisa dedicar muito tempo. 15 minutos por dia para você desenvolver seu dom. 15 minutos por dia. Quanto vai dar por semana? 1 hora e quanto? 1 hora e 45. Para quem talvez não está fazendo nada, é bom. É muito bom. 15 minutos por dia. Desenvolva. Certo? Faça isso. Mas para isso você tem que descobrir qual que é o seu dom. Certo? Para você servir melhor. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu sei que foi corrido, Senhor, mas que o Senhor possa motivar todos aqui, Senhor, a saber o seu dom. Mesmo que eu sei que não deu para ser específico demais, então, mas que o Senhor possa estar abençoando cada um, que possa aprofundar nesse estudo, para que possa realmente descobrir qual é o seu dom, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.